A tempestade chegou sem aviso prévio. Gotas grossas de chuva batiam nas janelas da lanchonete como se o próprio céu estivesse de luto. Lá dentro, onde normalmente havia uma multidão matinal a tagarelar, apenas um homem estava sentado sozinho com um prato que mal podia pagar. Rowan Hale, um pai solteiro com olhos cansados e mãos calejadas, finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um café da manhã de verdade depois de semanas a viver de macarrão instantâneo. Mas antes que pudesse dar a primeira garfada, ele a viu. Ela entrou no restaurante cambaleando, como um fantasma trazido pela tempestade. Encharcada, tremendo, com os cabelos colados às bochechas. Uma mulher cujo desespero encheu a sala antes mesmo de ela dizer uma única palavra. Suas roupas estavam rasgadas, seus lábios pálidos, e quando a garçonete perguntou o que ela queria, ela sussurrou tão baixinho que sua voz quase foi engolida pela chuva. Ajude-me, por favor. Se acredita que a habilidade ainda importa neste mundo e que segundas oportunidades podem salvar uma vida, por favor, reserve um momento para gostar, comentar, partilhar e subscrever o nosso canal, Bright Hearts. O seu apoio ajuda-nos a trazer mais histórias reais que inspiram o mundo. Rowan não sabia por que se levantou. Talvez fosse instinto. Talvez o desespero refletisse as suas próprias dificuldades. Ou talvez fosse a memória da sua filha pequena, Miera, que uma vez disse: Papá, ajudar alguém é como dar-lhe o teu raio de sol. Fosse qual fosse a razão, Rowan caminhou em direção à desconhecida com o prato ainda quente nas mãos. Ele disse gentilmente na frente dela. Aqui, disse suavemente, com a preocupação a atormentá-lo. Você precisa disso mais do que eu. Os dedos da mulher tremiam enquanto ela estendia a mão. Ela não parecia apenas com fome. Parecia de coração partido. Ela devorou a sanduíche enquanto lágrimas escapavam dos cantos dos seus olhos, misturando-se com as gotas de chuva que ainda estavam na sua pele. Aquela sensação de aperto no peito de Rowan ficou mais pesada. Ele sentou-se à sua frente sem tocar em nada, apenas observando para ter certeza de que ela não desmaiaria. O nome dela, ela finalmente murmurou, era Aravan. Ela não disse mais nada. Não disse de onde era, nem o que tinha acontecido, nem porque parecia alguém a fugir para salvar a vida. Mas Rowan não insistiu. Ele sabia como era o silêncio após um trauma. E ele já tinha vivido isso uma vez, depois que a mãe de Mira faleceu e o deixou afogado em contas e responsabilidades para as quais ele não estava preparado. Ela terminou de comer, mas não se levantou. Ficou sentada a olhar para o prato vazio, postou, como se tivesse medo de que se mexesse, a segurança que tinha encontrado desaparecesse. A tempestade lá fora acalmou, mas a sua respiração continuava superficial e irregular. Rowan ligou para a escola de Myra para avisar que se atrasaria para buscá-la. Depois, ofereceu o casaco a Era, apesar de isso o deixara tremer. Quando ela tentou recusar, ele simplesmente enrolou-o em torno dos ombros dela. Os olhos dela arregalaram-se de surpresa, como se a gentileza fosse algo que ela não via há anos. Durante a hora seguinte, os dois ficaram sentados ali, no silêncio do restaurante. Ara lentamente descongelou, a sua postura relaxou, a sua expressão suavizou-se, embora o medo ainda brilhasse nos seus olhos. Ela disse a Rowan que não tinha dinheiro, nem telefone, nem pertences, exceto a pequena câmara. Ela agarrou-se a ele como se fosse uma tábua de salvação. Ele ofereceu-se para levá-la a um lugar seguro, mas ela ficou tensa e abanou a cabeça violentamente. Ela não explicou e Rowan não insistiu. Em vez disso, ele deu-lhe o troco que lhe sobrava para que ela pudesse comprar outra refeição mais tarde. Mesmo que isso significasse que ele teria de saltar o jantar, ela sussurrou, obrigada, com uma voz que se partiu como vidro. Quando ela se levantou para sair, Rowan sentiu um medo inexplicável, como se estivesse a ver alguém desaparecer numa escuridão da qual não poderia salvá-la. Ela hesitou na porta, olhando para trás apenas uma vez, os olhos brilhando com uma emoção que ele não sabia nomear. Então ela desapareceu na luz do dia que se esvaía. Rowan nunca mais a viu. Nem naquele dia, nem naquela semana, nem mesmo naquele mês. Mas as consequências daquela manhã começaram a se desenrolar mais cedo do que ele imaginava. 3 semanas depois, Rowan recebeu uma carta elegante e formal, com letras em relevo que ele só tinha visto em filmes.
O seu estômago deu um nó enquanto ele a encarava. Advogados não enviam cartas a pais solteiros em dificuldades sem um motivo, e raramente um motivo bom. Ele temia cobradores de dívidas, processos judiciais, algo que tivesse feito de errado sem saber. Abriu a carta com as mãos trêmulas. Dentro havia uma mensagem curta. Sr. Hale, solicitamos a sua presença na firma Vine Alder para um assunto urgente e de importância pessoal a respeito da Sra. Vine. Ara, a mulher da lanchonete, aquela que tinha desaparecido, e ele leu a carta várias vezes. Então sentou-se no sofá com a cabeça entre as mãos, tentando entender o que estava a acontecer. Por que razão os advogados estavam envolvidos? Por que razão ele? Tinha acontecido alguma coisa a ela? Ela estava em perigo? Ele tinha sido a última pessoa a vê-la em segurança? A sua respiração acelerou com uma sensação crescente de culpa e pânico. Mas o medo não o podia impedir. Ele tinha de saber. Na manhã seguinte, depois de deixar Miera na escola, apanhou o autocarro para atravessar a cidade até um edifício de vidro imponente que parecia engolir a luz do dia. Lá dentro, sentiu-se dolorosamente deslocado. Fatos de negócios, pisos de mármore, cromo polido, e lá estava ele, com calças de ganga gastas, mangas da jaqueta desgastadas, mãos ásperas de anos de luta para se manter à tona. A assistente de Jen levou-o a uma sala de conferências tranquila, com vista para a cidade. Rowan cerrou os punhos para impedir que as mãos tremessem. Então, 2 advogados entraram, colocando uma pasta grossa à sua frente. Sr. Hale, começou o mais velho. Nós representamos a Sra. Erevan. Rowan enrijeceu. Ela está bem? Ela está segura, respondeu o advogado gentilmente. Em grande parte graças a si. O alívio tomou conta dele tão repentinamente que ele teve que se apoiar na mesa. Mas a confusão rapidamente se seguiu. Não entendo. Por quê? Por que estou aqui? Os advogados trocaram um olhar. Então, o mais jovem deslizou uma fotografia da pasta em sua direção. Mostrava Ara sorrindo radiantemente, vestida com roupas caras, em frente ao que parecia ser uma galeria de arte de alto nível. Rowan piscou. Não se parecia em nada com a mulher abalada que ele conhecera. A Sra. Vine, explicou o advogado, é uma fotógrafa renomada e a única herdeira de um fundo familiar substancial. Mas também tem lutado contra um trauma grave após um confronto violento com alguém que tentou explorar o seu trabalho e a sua vida pessoal. Depois de escapar dessa situação, ela desapareceu sem contar a ninguém. Recusou proteção, recusou assistência financeira, simplesmente fugiu. Rowan sentiu a sala inclinar-se ligeiramente, mas ela parecia sem abrigo, aterrorizada. Ela estava, disse o advogado baixinho. O trauma pode destruir uma vida, não importa o quão privilegiada ela tenha sido. O advogado mais jovem inclinou-se para a frente. Sr. Hale, a Sra. Vine, contou-nos que quando ela realmente não tinha nada, nem mesmo esperança, o Senhor deu-lhe comida. Ofereceu-lhe calor humano. Tratou-a como um ser humano, em vez de um fardo ou um espetáculo. Rowan engoliu em seco. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. A maioria das pessoas não fez, respondeu ela. O Senhor foi o único que fez. Ele não sabia como responder. O advogado mais velho abriu a pasta e deslizou vários papéis em direção a Rowan. A senhorita Vine instruiu-nos a entregar isto ao senhor. Ela foi para um centro de recuperação não divulgado, onde permanecerá até se recuperar totalmente. Ela não estará disponível por algum tempo. Mas antes de partir, ela queria garantir que a gentileza que você demonstrou por ela não fosse esquecida. Rowan franziu a testa. O que é tudo isso? O advogado esboçou um pequeno sorriso. É uma bolsa financeira integral estabelecida em seu nome e no nome de suas filhas. Suficiente para cobrir moradia estável, cuidados infantis e 3 anos de despesas de subsistência enquanto você busca qualquer carreira ou educação que desejar. A senhora Vine disse, e eu cito, ele deu-me uma refeição quando eu me sentia apenas como um fantasma. Por isso quero devolver-lhe o seu futuro. Rowan ficou sem fôlego. Ele abanou a cabeça. Isto não pode ser real. Eu não fiz nada para merecer isto. Você deu esperança a alguém que tinha perdido tudo, disse o advogado suavemente. Às vezes, isso vale mais do que você imagina. Os olhos de Rowan ardiam e ele desviou o olhar emocionado. A ideia de que um único pequeno almoço,
Algo que ele mal podia pagar se tivesse tornado o ponto de viragem na vida de alguém, parecia surreal. Mas o maior choque foi o que ela lhe tinha devolvido. Não dinheiro, liberdade, estabilidade, uma oportunidade de dar a Miera a vida que ela merecia. Ele saiu do escritório de advocacia com as mãos trêmulas, segurando a pasta como se contivesse a luz do sol. Lá fora, a luz do dia brilhava sobre a cidade, quente e constante. E pela primeira vez em anos, Rowan não sentia o peso da sobrevivência a esmagar-lhe as costas. Em vez disso, sentia gratidão, responsabilidade e uma determinação profunda e feroz de não desperdiçar a segunda oportunidade que Ara lhe tinha dado. Nos meses que se seguiram, a vida de Rowan transformou-se de forma silenciosa e profunda. Ele e Mera mudaram-se para um apartamento pequeno, mas seguro, onde o telhado não pingava e as paredes não roncavam quando o vento soprava. Ele inscreveu-se num programa de formação em desenho técnico, uma área com a qual ele sempre sonhou, mas nunca teve meios para seguir. Mera floresceu com novos amigos, novos livros, novas risadas. E de vez em quando, Rowan visitava a lanchonete, sentando-se perto da janela onde Arrow outrora tremia durante a tempestade. Ele esperava que um dia ela pudesse voltar mais forte, curada, sorrindo novamente, mas ele nunca soube se ela voltaria. Mas ele sabia disso. O mundo estava cheio de momentos em que a bondade podia preencher a distância entre o desespero e a esperança, mesmo quando ninguém estava a ver. Se esta história tocou o seu coração, por favor, curta, partilhe, comente e inscreva-se no Bright Hearts. O seu apoio ajuda-nos a continuar a partilhar histórias transformadoras que nos lembram que a compaixão ainda é importante.